decide levar para o plenário físico do Supremo Tribunal Federal o debate sobre a quebra de sigilo de Lulinha, filho do presidente Lula. Janaína Camelo, afinal, quando esse destaque deve ser discutido pelo STF? Janaína. Oi, Tiago. Pois é, ainda tem que ser definida uma data pelo presidente do STF, o ministro Edson Fachin. Esse julgamento, então, ele está interrompido, né? Porque ele acontecia a partir de hoje no plenário virtual do plenário da Corte, com todos os ministros ali. Começando hoje, terminaria só na sexta-feira da semana que vem. E aí, depois que o relator, no caso o ministro Flávio Dino, que é o autor da liminar, deu o voto dele ali, foi então o ministro Gilmar Mendes pediu destaque. E aí, quando no plenário virtual o ministro pede destaque, é porque ele entende que é um julgamento, uma análise que deve ser discutida presencialmente, né, fisicamente, entre todos os ministros no plenário físico. E aí depois cabe ao presidente da Corte, então, marcar uma data. Até agora não tem essa data definida, Tiago. Então, até lá, fica mantida a liminar do ministro Flávio Dino, suspendendo essas quebras de sigilo. Especificamente sobre um bloco de requerimentos, foram 87 requerimentos que foram validados, aprovados de uma vez só, numa sessão da CPMI do INSS. Isso gerou uma discussão imensa, né, na época, e entre esses requerimentos a quebra de sigilo de Lulinha. O ministro Flávio Dino, dando essa liminar, ele atendeu ao pedido da empresária Roberta Luxing, que é investigada na fraude do INSS, que é um dos alvos desses requerimentos, desses 87 requerimentos de quebra de sigilo. Ela é acusada ali, segundo a investigação da Polícia Federal, de ter recebido, inclusive, do careca do INSS, por uma empresa dela que teria lavado dinheiro, R$1.500.000 em parcelas de R$300.000, que uma dessas parcelas seria para o filho do rapaz, segundo a investigação da Polícia Federal. Bom, nessa decisão a favor desse pedido dessa empresária, o ministro Flávio Dino depois decidiu estender essa liminar para todos os envolvidos, todos os alvos dos requerimentos desse bloco, desses 87 requerimentos que envolvem, então, a quebra de sigilo do filho do presidente Lula. Só lembrando que é bom destacar também, Tiago, que o presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana, vem criticando o ministro Flávio Dino, dizendo que ele está atravessando os trabalhos da comissão. Inclusive, a CPMI chegou a entrar com recurso, né, no STF contra essa decisão do ministro Flávio Dino. Mas, por enquanto, ela fica mantida até o presidente do STF, o ministro Edson Fachin, marcar uma data para que esse julgamento aconteça. Tiago. Pois é, a CPMI vem pressionando para que os trabalhos sejam ampliados, estendidos, mas por enquanto não há sinalização da cúpula do Congresso Nacional de que isso vai efetivamente acontecer. Até daqui a pouquinho, Janaína. Cristiano Vilela. O intuito de levar essa discussão para o plenário é para dar mais respaldo a essa decisão? É uma decisão correta? E efetivamente algum palpite, alguma projeção? Pois é, para dar mais respaldo, com certeza se trata de um tema ali polêmico, é um tema que envolve ali uma certa queda de braço, inclusive, entre o Legislativo e o Judiciário. Então, no sentido de respaldar e até de evitar que haja qualquer questão que eventualmente se levante de um possível favorecimento de determinado ministro em relação ao filho do presidente, é algo que é importante, é valioso que seja decidido por um conjunto de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, diante disso, o Gilmar Mendes age de forma correta, busca essa pauta para que o colegiado venha a deliberar. Agora, é algo realmente que, num primeiro momento, a expectativa é de que haja, sim, a manutenção da decisão de Flávio Dino. Até pensando do ponto de vista político, talvez uma decisão como essa de ser levado ao plenário não seria tomada se não tivesse ali o respaldo dentro de conversas feitas nos bastidores do Supremo Tribunal Federal. Então, eu não tenho dúvida que há um indicativo com isso, que é de manutenção dessa decisão e, para manutenção, ter esse respaldo realmente de um órgão colegiado.